Olá, boa noite. Somos do grupo Code Fusion e hoje eu vim apresentar para vocês o nosso projeto de sistema de controle de acesso, que foi desenvolvido em Python, utilizando a biblioteca Tinker com Bootstrap. O objetivo do sistema é gerenciar usuários, registrar substâncias e controlar a entrada e saídas de formas simples e visuais. Aqui temos a tela inicial, que a gente pode estar digitando aqui, admin, senha. Eita, falei com ele. Está entrando aqui, clicando no botão entrar. A gente tem acessos aqui. Aí temos nossa interface visual que a gente fez aqui na parte D. Ficou desse jeito. A gente pode colocar aqui, adicionar uma substância com nome, status. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alex. Eu sou um membro da Code Fusion e eu vou explicar aqui para vocês como foi feito o banco de dados, né? A gente acabou usando 3 bancos de dados aqui, vou explicar um pouquinho melhor para vocês. A gente optou por usar o JSON, porque o JSON a gente pode usar ele diretamente pelo VS Code. Então aqui a gente vê a aba de entradas, que aqui a gente mostra de usuários, perdão. Aqui a gente mostra sobre um crachá, né? A gente fala sobre o nome do usuário, o papel na empresa, então se ele é um administrador, se ele é um usuário, se ele está ativo na empresa, e a senha plana, que é uma senha criptografada, que não é criptografada, a gente está planejando isso ainda, estamos desenvolvendo. E aí aqui a gente tem a entrada e saída do usuário, então aqui já fica registrado tudo certinho, conforme o usuário vai entrando e saindo, né, do sistema. Aí aqui a gente encontra a aba de substâncias. As substâncias é basicamente o usuário, a gente só muda que é feito para a substância em si. Então aqui a gente tem o ID, a gente tem o nome da substância, a gente tem a data que ela foi publicada e o status, né? Então, pessoal, o CRUD, a gente usou funções bem básicas, né, bem simples para ele, que nada mais é que criar, né, ler, atualizar e deletar. Então foi uma coisa bem básica, bem simples mesmo, viu? Fala, rapaziada, sou Rafael Pérez, integrante da Code Fusion, e hoje vou estar passando aqui depois do Alecão para explicar agora o começo do nosso código. Bom, aqui a gente usou algumas bibliotecas, igual o Léo e o Alex deu na introdução, que seria o JSON, pathlib, datetime, tk-enter bootstrap e o tk-enter para fazer essa interface visual. Bom, eu já vou explicar porque a gente pegou cada uma dessas bibliotecas. Começando aqui no nosso código, a gente pode perceber que tem essa parte comentada que é só o caminho dos arquivos. Caminho dos arquivos esses que são os pontos JSON, que é o nosso banco de dados. E a gente já definiu eles no começo para a gente puxar mais fácil. Logo após, vem as nossas funções de back-end, que a gente começa ali pela função de pegar o tempo atual. Isso vai servir para a gente fazer aquela interação de banco de dados da entrada e saída. E por isso que a gente tem que usar ele, e a gente cria uma função para isso. Depois a gente faz uma função de ler JSON para a gente ler os nossos bancos de dados, para a gente mexer nos nossos dados, enfim, uma consulta no banco normal. Passando mais aqui, a gente também tem funções de salvar e registrar. Essa função de salvar o JSON, essa parte também para a entrada e saída de usuário, que é logo abaixo essa função de registrar o login. Para registrar o login, a gente pode perceber ali que tem a entrada e a saída. E ali ele usa, se não tiver o arquivo login, E nessa parte de registro de login, a gente pode perceber ali que a gente fez uma f-string para mostrar literalmente a linha lá do banco de dados que a gente viu com o Alex, que é a parte que mostra o tempo atual, qual foi o usuário que entrou e o usuário que saiu e o horário dele.
Bom, aqui mais para baixo a gente tem o CRUD de usuário, que é o que o Alex também explicou, para criar, deletar, atualizar e fazer consulta. Aqui mais funções, que é o CRUD. Aqui a gente está implementando a parte de login com criptografia. No caso, aqui a gente só fez a lógica de se tiver o usuário no banco de dados, ele entra, caso contrário, não entra. Simples. Mais consultas de CRUD, aqui essa parte é de substância. E aqui já começa o nosso front-end, onde a gente usa as funções de back-end integrado no front-end. Muito obrigado, pessoal. Até uma próxima. Oi, meu nome é Nicolas. Eu vou estar falando depois aí do Rafão, explicando um pouquinho da parte do front-end. Bom, sendo rápido aqui, né, mostrando como já foi feito. Aqui na parte, né, do crachá e da senha e tudo mais, a gente vai estar entrando, né, com ADM, né? E aí, bom, a gente chega aqui nessa tela e eu vou estar explicando o básico, né? Essa parte aqui do programa, como vocês podem ver, ela é bem simples, né? O TTK Enter, né? Ele é a biblioteca que a gente acabou usando para estar facilitando o nosso trabalho. E aqui, na parte do front-end, né? Da interface, tem esses três carinhas que eu queria estar falando para vocês, que é o selecionar, delete e o limpar. Bom, vindo aqui pro código, descendo aqui, ó, a gente chega aqui na parte deles. E bom, é bem autoexplicativo a parte de cada um. Por exemplo, aqui na parte do ID, né, do nome e tudo mais, se você tiver escrito alguma coisa e quiser apagar de uma maneira mais rápida, só colocar limpar, que vai estar sumindo tudo sem problema nenhum. Facilitando aí, né, não tendo que selecionar e tudo mais, sendo mais fácil. Agora a parte do selecionar, né, a gente consegue selecionar, obviamente, aqui que já está escrito, né, os usuários, tá podendo usar eles depois, né, a gente conseguir fazer esse trabalho, como vocês podem ver aqui. E agora na parte do delete, é bem simples, você pode selecionar, né, como eu acabei mostrando antes, e podendo deletar, né, os IDs que já foram salvos, que a gente acabou entrando e utilizando. Bom, lembrando, né, esqueci de... isso aqui a gente corta, mas esqueci de mencionar, todas as alterações, né, que eu acabei mostrando, a gente só consegue fazer, tanto na parte de selecionar, remover e tudo mais, se a gente for ADM, né? A gente só consegue mexer, né, alterar essa parte aqui se a gente entrar com o usuário de ADM, como já foi feito. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nicolas Martins, eu sou um membro da empresa CodeFusion e agora eu vou apresentar um pouco do código e eu vou começar falando da parte de adicionar substâncias, na parte de administrador. Primeiro eu quero começar falando aqui sobre a interface gráfica, né? A gente fala um pouco do front-end e que aqui nesse código, aqui a gente começa falando um pouco, colocando o início das classes para a gente definir o front-end, né? A gente usou o Bootstrap para editar essa parte do front-end, né? Então a gente começa com o início das classes, depois aqui a gente coloca a criação dos formulários, né? Onde contém o ID, nome, data, status, para a gente ir atualizando. Depois a gente também coloca a barra de botões, né, que é uma parte muito importante. A gente coloca os botões de salvar, deletar e limpar, né, para a gente ter controle total das substâncias. Depois a gente tem a construção da tabela para aparecer a lista de substâncias que a gente adicionou ou removeu, né. Então, resumindo, essa é a parte gráfica. Agora também, aqui um pouco mais para baixo, temos a parte das funções, né, que seria o back-end. Aqui as funções principais que a gente tem funções de seleção, limpeza e salvamento, né? Aqui apresenta uma função que é de selecionar, que o usuário pode clicar numa substância e ela vai ser exibida, né?
e vai extrair quais valores dela. Clicou na substância, a gente vai extrair o ID dela, a gente extrai o nome, a data e o status, né? Se ela está em processo ou não, enfim. Função de limpar. A gente tem a função de limpar, né? Como pelo próprio nome já diz, essa função é de limpar. Então, ou seja, a gente não quer mais uma substância, a gente vai lá, pode deletar ela, né? É só colocar o ID, deleta tudo e show de bola. E é isso, praticamente tem mais a opção de salvar, né? Que lógico que a gente coloca a substância, a gente adiciona ela, coloca o ID dela, o nome e salva ela. E assim ela vai ser exibida na interface gráfica lá no front-end. Essa foi a minha parte, pessoal. Boa noite a todos.